estou morando aqui em São Paulo, mas eu sou mineiro, de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, quer dizer, 19.999. Eu sou um mineiro muito ingênuo. Eu sei que mineiro ingênuo é pleonasmo. Mas mineiro ingênuo, morando em São Paulo, aí é abandono de incapaz. E meu pai diz que eu sou mineiro, mas não exerço. Só porque eu não bebo, não fumo e não perdi a virgindade com o irmão. Mas eu fico pensando, quem é meu pai para falar alguma coisa se meu nome é Valmir Palhares de Matos Júnior? Ou seja, eu sou Valmir Júnior, mas meu pai não se chama Valmir. Valmir é o nome do vidraceiro do bairro. Aí eu cheguei na minha mãe falou assim: meu filho, eu nunca tive nada com seu pai. Eu acho que ela foi muito transparente sobre o vidraceiro. Isso me deixou muito inculcado, inclusive na empresa. Eu tinha uma plaquinha que ficava assim, Valmir Júnior. Aí eu pedi para trocar. Ficou Valmir Matos. Amei. Até o dia que eu atropelei 2 vira-lata, aí eu virei Valmir Matos Cachorro. A única herança que meu pai me deixou foi a genética. E ele é broxa. E eu vou ficar também. Pelas minhas contas, a partir de 2017. E eu sou 10% africano. Sim. E foi parar onde vocês estão imaginando. No nariz aqui. Até mesmo porque se fosse em outro lugar não ia adiantar de nada. Ia aparecer o cacetete do ratinho assim, sabe? Versão albina. Eu gosto muito de São Paulo. Pessoal honesto, verdadeiro. Fui fazer uma entrevista de emprego e lá dizia inglês avançado. Não é que era avançado mesmo. Porque lá em Minas, o máximo que eles exigem lá é o básico. E eu não estou falando nem do inglês. O português básico lá já tem. Basta o candidato não falar a palavra igual. Porque é o contrário do que o mineiro usualmente fala. Vocês já repararam que o mineiro, ele encurta a palavra? O mineiro não fala você, ele fala você. Ele não fala Nossa Senhora, ele fala nu. Ele não fala berinjela, ele fala piroca. Viu o que ele diminui? Estava numa reunião online em inglês. Aí tinha um gringo do outro lado da tela. Ele parecia o Denzel Washington, assim, né? Tamanho carisma dele. Aí Denzel Washington falava alguma coisa lá. Eu não entendia nada, mas todo mundo na reunião dava risada. Denzel Washington falava, o pessoal dava risada. Eu não entendia nada. Eu disse, vou interagir agora. Vou pegar tudo que eu aprendi de inglês e vou aplicar agora. Mas eu tinha acabado de aprender o verbo tobé e todó. Aí assim que Denzel Washington falou alguma coisinha, o povo deu risada, eu como um bom brasileiro fui lá no teclado e kkk. Aí Denzel Washington continuou conversando, o pessoal deu uma risadinha, foi lá no teclado e kkk. Aí eu fui banido.
Fui banido da live. Entendeu, né? O RH chegou em mim e falou assim: Valmir, você não sabia que kkk é corrupção? Eu falei: uai, quer dizer que os gringos também curtam as palavras? Aí o RH chegou pra mim e falou assim: Valmir, você tá péssimo, né? Você vai ter que se redimir. Mês que vem o gringo vai vir aqui e você tem que se redimir. Você vai fazer uma apresentação para ele e você tem que ir. Tá bom? Fiz uma apresentação em inglês, transcrevi, ensaiei, fiz aquela decoreba, sabe? A decoreba do jeito que a pessoa fala, né? Decorei tudo. Aí o Denzel chegou no Brasil. Aí eu apresentei para ele, fiz a apresentação para ele, a decoreba. Ele amou, para minha surpresa, ele amou a apresentação minha. Mas aí ele resolveu fazer uma pergunta. E eu não tinha ensaiado até aí. Aí o Denzel Washington virou para mim e disse essas palavras. Você já viu aquele programa de TV que fica um cara dentro de uma cabine com um fone de ouvido e ele não entende nada do lado de fora, mas o apresentador chega e fala assim: você quer trocar um caminhão por uma paçoquinha? Já viram esse programa? Ele tem que dizer sim ou não? Eu tava desse jeito. Quando o Denzel Washington, eu... Yes! Aí ele, what? Eu, no! Aí ele, no? Why? Aí eu, why? Já tá falando minha língua. Aí o RH intercedeu de novo. Eu disse: poxa, Valmir, ele te perguntou o que ele pode te ajudar no seu projeto, para o seu projeto ficar melhor ainda. Ele gostou, mas você precisa ajudar também, né? O que ele precisa fazer para te ajudar? Aí eu falei para ela: não tem nada, a gente só precisa ter foco aqui, né? Fazer as coisas direitinho. Aí ela, o RH, então fala isso para ele. Fala para ele? Aí eu, nossa, como é que eu falo para ele que a gente precisa trabalhar direitinho, ter foco? Aí eu juntei umas palavras, focar. Aí eu já sei. Denzel, we need to fuck. Deu pra ver que eu não sou muito bom com idiomas, né? Outro dia tinha um espanhol na empresa. Inclusive vai subir um daqui a pouco. Vai ver um daqui a pouco, um peruano. Ele vai subir com lhama e tudo. Aí eu tava nessa empresa e a gente tava lá trabalhando. E aí esse espanhol, ele foi e imprimiu pra gente um projeto, né, um desenho gigante assim. E aí eu e meu colega, a gente pegou, né, saiu dali e foi pro outro lado do canteiro de obra. É uma distância mais ou menos de um campo de futebol assim. Quando chegou do outro lado, esquecemos o desenho. Valmir, por favor, volta lá, pega o desenho. Não tá, isso pra mim falar do espanhol, como é que fala desenho em inglês? Ó, como é que fala desenho em espanhol? Aí ele é de burro. Eu fui de burro. Aí, não, Valmir, faz o seguinte, volta lá e fala assim: usted puede me darme lo de burro? Usted puede me dar lo de burro? Okay. Aí eu fiz que nem um Chaves. Fui voltando assim os textos: podem me dar lo de burro, quando eu encontrei o espanhol, vi ele assim e falei: Chico!
Chico! Chico é bom. Vocês podem me dar os burritos? Aí ele, burrito? Não, perdão. Eu queria dizer de burro. Ah, sim, toma-te. E ele falou pra mim assim: que burro. Dá 0 pra ele. Gente, muito obrigado. Vocês foram ótimos.